se identifiquem com o contador com quem vocês vão trabalhar. Porque essa relação precisa ser uma relação pessoal e estreita. Não dá para ser à distância, não dá para você falar com um robozinho, entendeu? Não dá para você falar com uma inteligência artificial, não dá para você ir para uma contabilidade online. Então, assim, o que é importante é isso, é ele se identificar com quem vai estar trabalhando com ele nesse período. Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma semana. Antes da gente começar e eu apresentar a nossa convidada de hoje, não deixe de se inscrever aqui no canal. Já deixa a sua curtida, já manda, inclusive, esse episódio para aquelas pessoas que você conheça, que estão se formando ali em medicina, que tem necessidade de entender um pouco melhor, porque o assunto de hoje vai ser muito legal. Só para vocês entenderem o background dessa convidada de hoje, ela é sócia contadora na Conduta Med, especializada em controladoria e gestão financeira, trabalhou 14 anos na Serasa com análise e diagnóstico contábil e financeiro e está há 11 anos na Conduta Med. Mas você trabalhou juntos, né? Os 14 com os 11, teve uma época que você conciliou junto, né? Não necessariamente. Assim, nesse período, já existia, né, a conduta, o Fábio já estava, mas eu não. Eu só acompanhava dos bastidores. Dos bastidores, legal. Já tinha minha formação em contabilidade, mas não atuava. Então, nossa convidada, como vocês já viram, é a Luciana Bertucchi. Senhora Luciana Bertucchi. Senhora Bertucchi, esposa do meu amigo Fábio Bertucchi. Obrigado, Lu, da sua presença. Obrigada, eu. Eu achei muito legal o tema que a gente vai conversar hoje, porque aquele dia que a gente estava lá no escritório conversando, Sim. Não sei nem se você percebeu que você soltou aquela frase. Aí eu falei assim, caramba, era um assunto bem legal pra gente falar no podcast. E porque realmente os médicos, quando eles estão ali no comecinho, na transição entre sair da faculdade, da graduação e começar a atuar profissionalmente. Exato, eles não têm uma clareza sobre o que eles precisam fazer. Então hoje o papo é sobre isso, né? Muito bom. Muito bem. Ô Lu, conta um pouquinho pra gente quem é a Luciana Bertucchi, o que você faz na prática e como que o seu trabalho hoje é diretamente relacionado com a área médica, ajudando eles nessa jornada. Sim. Bom, você já fez a minha apresentação, né? Hoje eu atuo na Conduta Med, juntamente com o Fábio, né, que é meu esposo. E ele começou essa trajetória antes de eu chegar, e aí depois, como vieram os filhos, a gente foi adaptando novamente ali a rotina, e eu acabei indo trabalhar com ele ali junto no escritório. E foi depois das crianças que você saiu do Foi Serasa? Depois das crianças. As crianças nasceram, fiquei lá os 6 meses de licença, e quando foi para eu voltar, o escritório aqui de Presidente Prudente da Serasa tinha fechado, e eu fiquei me reportando a São José do Rio Preto. E aí eu tive gêmeos, e aí a minha rotina ficou um pouco, né, atropelada, bagunçada. Eu acho que eu lembro dessa fase um pouquinho. Foi logo depois que a gente se conheceu. Sim. E aí, assim, ficar viajando, ficar fora da cidade, tava impossível. Não dava. Dá um spoiler aqui. Nessa época, eu acho que eu nunca vi o Fábio tão magro como essa época aí. Nós, né? Magros zumbis. Gente do céu. É muito intenso. É 24 horas no ar. Então, assim, não tinha como eu ficar fora. Aí me insistiram ainda para eu ficar um tempo, né, de forma remota. Ainda tentei insistir de ficar, porque eu realmente gostava bastante do trabalho lá. A área comercial que eu atuava, eu me identifico bastante, gosto, mas acabou que eu entendi que não ia dar para continuar, que eu não ia conseguir fazer as mesmas entregas, enfim. E aí, falei, então, vou tentar ir para a área minha de formação, né, que eu já estava formada já há bastante tempo em contabilidade, mas nunca tinha trabalhado diretamente com isso. Vocês se formaram juntos, né? A gente formou junto. Nos conhecemos na faculdade, namoramos, casamos. Legal. E aí eu fui ficar lá no escritório e entender, né, um pouco desse
desse contexto, né, de uma empresa de contabilidade, entender a parte técnica mesmo, né, do trabalho, porque eu não conhecia, não atuava. E aí, depois de alguns anos, né, isso foi se consolidando. Hoje, eu atuo diretamente na parte de legalização, que só para explicar um pouquinho, essa parte de legalização é a parte documental mesmo, né, da empresa. A parte de constituição, contrato social, registro nos órgãos competentes, a emissão do CNPJ em si, a regularização desse CNPJ depois junto às prefeituras, licenças, vigilância, bombeiro, toda essa parte que envolve a documentação da empresa. E a parte financeira do escritório hoje sou eu quem cuido. E esse trabalho, na prática, hoje, qual que é a missão ali de vocês com relação ao público médico? A minha diretamente é dar todo o suporte, né, necessário para ele nesse início mesmo, que é por mim que eles começam, né, que é essa parte mesmo da abertura ali do CNPJ. A gente estava comentando até, né, que assim, a gente começa esse trabalho com essa turma, né, com esses formandos, eles ainda estão na faculdade, quando a gente começa a fazer esse trabalho de apresentação, né, para eles, dessa realidade que eles vão viver depois de formados, e aí a gente já começa a fazer esse trabalho com eles, para poder, né, já inserindo eles nesse novo mundo, que para eles é totalmente desconhecido. Então, a gente já começa a fazer esse trabalho, enquanto eles ainda estão ali nos últimos meses antes de formar, para poder já ir orientando, já direcionando eles, para que quando eles finalizem ali a etapa de aulas mesmo, né, da graduação, eles já tenham um direcionamento para poder seguir. Lu, vamos falar um pouquinho sobre esse processo, porque tem alguns passos ali que são obrigatórios, né, entre ele se formar, fazer a festa lá, uhul, e começar a atuar, né? Sim. Legalmente, o que ele precisa fazer? O primeiro passo dele, né, vai ser, para ele atuar como médico, vai ser realmente a regulamentação dele junto ao Conselho, né, de Medicina. Ele vai tirar lá o CRM dele. Para isso, ele já tem que ter uma ideia de aonde ele vai atuar, porque isso é regionalizado. Então, se ele vai atuar no estado de São Paulo, ele já tem que ter o direcionamento para fazer, né, requerer o CRM dele aqui no estado de São Paulo. E aí, como às vezes tem muitos formandos que são, né, de outros estados, estão só em um determinado estado por conta da faculdade, então eles já fazem já tem que ter essa identificação, né, onde que eu vou atuar. Porque senão ele tira, às vezes, aqui o CRM no estado de São Paulo, mas aí ele decide que ele vai trabalhar lá no Paraná. Aí ou ele vai ter que ter um segundo gasto, né, com isso, para tirar um novo CRM e dar baixa neles, ou manter os dois, dependendo da situação. E aí depois já entra essa questão mesmo da pessoa jurídica. Isso mudou de uns anos para cá, né? Os médicos migrou a atuação deles para a pessoa jurídica. Então, hoje os hospitais, os consórcios municipais, eles obrigatoriamente, eles só contratam pessoa jurídica. Então, aí eles já têm que também pensar em paralelo em constituir o seu CNPJ. Como é um mundo totalmente à parte para eles, né? Eles não têm ideia de como isso funciona. Então, a gente faz toda essa apresentação, né, para eles das obrigações, o que precisa de documento, quais são as implicações, dá já um start ali nisso para eles, e depois vai acompanhando eles, né, durante essa trajetória, porque assim, não é só abrir o CNPJ, acabou, né? Aí depois tem as próximas etapas. Sim. Lu, dentro dessas etapas tem algumas coisas que são mais urgentes, né, e que legalmente não podem esperar, e tem algumas que não tem tanto problema. Quais são? Sim. Olha, a parte de ter o CNPJ em si, a constituição, o registro da empresa já na junta comercial ali e a regulamentação disso junto às prefeituras é o primeiro passo. Ele precisa disso para ele poder... A prefeitura que você diz o alvará. É a que ele vai atuar, na cidade que ele vai atuar. Na cidade que ele vai atuar. E por que a gente também insiste com deles iniciarem esse processo de forma antecipada? Porque nesse caminho acontecem diversas situações.
né? Tem muitas variáveis. Às vezes eu vou solicitar para ele um endereço, por exemplo, ele vai me passar lá o endereço dos pais, por exemplo. Porque ele não tem um Porque endereço ele não fixo. tem um endereço fixo ainda. Aí, quando eu vou consultar esse documento, né, que seria ali o IPTU do imóvel, tal, para poder ver a possibilidade realmente de abrir naquele endereço, eu me deparo que às vezes tem prefeituras, por exemplo, que não aceitam abrir um CNPJ naquele endereço se tiver débitos, por exemplo, de IPTU. Então, eu vou precisar posicionar ele dessa situação para que ele regularize se ele realmente quiser utilizar aquele endereço. Ou então ele me passa lá um IPTU, porque eu falei para ele que eu precisava de um IPTU, de um endereço, e aí só que naquele IPTU, por exemplo, está no nome do avô, o avô já faleceu, na prefeitura continua no nome do avô, tem que ver quem foi o inventariante do avô para poder fazer essa alteração, e aí às vezes trava, né, esse processo. E aí gera toda uma ansiedade por parte deles, porque assim, eles precisam estar aptos para trabalhar. Então, a gente insiste muito com eles, assim, de que eles iniciem esse processo, pelo menos essa parte documental com a gente, né, de forma antecipada. Então, assim, essa questão de estar com essa documentação em ordem e estar com esse CNPJ já ativo e com a prefeitura já ok com inscrição municipal é o que vai permitir ele atuar depois de formado aí nos plantões, né, junto aos os hospitais, os consórcios, enfim. Legal. Eu ia te fazer uma pergunta sobre se o médico deveria pensar em abrir um CNPJ no início da carreira, mas pelo visto, não. Ele tem que abrir antes dele começar a carreira, justamente para ele evitar essas questões de acontecerem. Evitar Qual esses prazo, mais ou riscos menos? aí. Ó, a gente pede para que eles pelo menos 60 dias. No mínimo. No mínimo 30. Que é um prazo ok, assim, para que a gente... Porque, assim, você imagina, a gente trabalha a nível Brasil. Aí você vai pegar situações, às vezes, e prefeitura, é tudo muito individualizado. Não é uma regra padrão. Uhum. O que tem de regra aqui em Prudente não é a mesma que tem em Álvares Machado, para você ter ideia que é aqui do lado. Então, a gente tem que identificar essas variáveis e tentar sanar todas as situações que podem implicar em alguma complicação para ele antes dele já estar com o CRM dele, pessoa física, porque aí a hora que ele está com o CRM dele, pessoa física, se ele também tiver com a pessoa jurídica já ok, é só ele começar a trabalhar. Entendi. Então, ele pode começar a abrir essa empresa antes dele se formar, até meses antes, né? Pode. 6 meses. Porque assim, não tem uma exigência dele já estar com o CRM Ou dele dele estar habilitado trabalhando, ele não precisa ativar esse CNPJ. Não precisa. E aí uma coisa legal também é que quando ele deixa para fazer isso antecipadamente, ele sai daquela muvuca que é quando todo mundo se forma que quer abrir, né? Ô Lu, a gente tá falando de abrir um CNPJ, e tal, mas... O que é isso? Eu acho que a gente tinha que ir um pouco antes. Tá. O que é um CNPJ? Tá. E também quem é o profissional... Tá bom. Porque parece óbvio pra gente, tá? Sim, sim. Mas eu já vi muitos médicos que não tinham ideia nenhuma do que fazer quando ele se formasse. Sim. Com relação a isso. Ah, beleza. O que é abrir um CNPJ? O que é CNPJ? E quem que pode me ajudar a fazer isso? Sim. Então, vamos lá. O CNPJ vamos falar assim, é a identificação de uma empresa, né? Que você sai da condição de pessoa física, do seu CPF, para ter um CNPJ, que é a identificação de uma empresa, né, de uma pessoa jurídica. Esse processo de abertura, né, de um CNPJ, ele necessariamente precisa ser acompanhado aí por um profissional da área contábil, não necessariamente por conta dessa questão de legalização aí de registro, mas porque esse processo de abertura, né, esse processo de constituição de uma empresa, ele vai muito além do que só os documentos, porque ali você já tem que envolver um planejamento tributário para essa empresa que está se formando, entender qual é a perspectiva que ele tem de faturamento, para a gente poder direcionar qual vai ser o melhor regime tributário ali para ele poder trabalhar. Então, o melhor profissional para poder te orientar com relação a isso é um contador. Não tem outro. Então ele tem que ter
um CPF da pessoa jurídica, que é o CPF da pessoa física. Um CPF da pessoa jurídica, que é um CNPJ. Que é o CNPJ. Exatamente. E ele tem que procurar um contador. Um contador. Ele não pode abrir na internet? Não. Não pode abrir um MEI pela internet? Não. Atividades profissionais, né, que exigem formação de graduação, não são permitidas como MEI. O MEI, ele foi constituído, assim, para... puxadinho. Aquelas atividades que trabalhavam na informalidade, né, um pintor, um vendedor ali de salgadinho, um marceneiro, às vezes, que tem um negócio pequenininho. Então, o MEI é mais para atender esse público, não para profissionais da área que já tenha uma formação profissional. Por exemplo, contador, advogado, médico. Eles precisam ter uma empresa qualificada mesmo. Isso. Ô Lu, e qualquer contador pode resolver isso para ele? Ou é melhor ele ter algum tipo específico? A experiência que a gente tem, sendo uma contabilidade especializada, né, para profissionais da área da saúde, com foco aí na parte dos médicos, a gente entendeu que realmente havia uma necessidade de se especializar nesse público. Porque, assim, são demandas diferentes, é um público diferente também, né, de trabalhar, assim, principalmente você pega os recém-formados. Que tipo de demanda que é diferente, por exemplo? Eu entendo, assim, a necessidade dele de suporte é muito maior do que de um empresário num ramo de comércio, por exemplo, que às vezes já tem uma certa experiência, né, já lida um pouco mais com essa parte, assim, da administração do negócio, da gestão de pessoas. O médico, ele não tem isso de formação, né, ele não vê isso durante o curso dele na faculdade. Então, ele demanda muito mais desse suporte, né, de quem vai estar atuando ali com ele na contabilidade do que de um outro profissional. Então, ter um profissional, um contador, que vai atuar com você junto, entendendo a sua necessidade, entendendo o caminho que você vai percorrer, facilita muito. Então, assim, a gente dá na conduta média, a gente dá todo o suporte para ele nos credenciamentos junto aos consórcios, porque chega lá no CIOP, por exemplo, o CIOP vai mandar para ele, vai lá no CIOP. Aí ele fala, eu quero me credenciar porque eu quero dar plantão nos postos de saúde. Aí o CIOP vai passar uma lista para ele de documento. Aí lá tá lá, certidão do FGTS, certidão... Onde que ele vai achar Onde que ele vai achar isso, entendeu? Ele não sabe nem por onde começar. Se ele soubesse, ele poderia fazer sozinho? Poderia. Mas ele não sabe. E aí, então, a gente também vai orientar ele, por exemplo, abertura de conta, pessoa jurídica, qual que é o controle que ele tem que ter dessa conta, o que ele vai pagar por essa conta. Então, assim, são orientações que ele demanda, ele não tem esse conhecimento. Então, ele foi preparado para ser médico. Para ser médico, exatamente. Para salvar vidas. Para salvar vidas, e ele precisa de ter uma contabilidade especializada ali para poder caminhar com ele, né, nesse caminho profissional. Tem bastante coisa, né, Lu, que a gente fala sobre esse profissional que ele precisa, que ele precisava ter. Na sua opinião, com a experiência que vocês têm, tem alguma coisa que você acha que deveria ser ensinado na faculdade para esse público? Sim, acho que são duas coisas muito importantes que envolvem o meu negócio e o seu negócio. Essa questão do planejamento financeiro mesmo, sabe assim, ele entender como gastar esse dinheiro, como aplicar esse dinheiro, como gerir esse dinheiro que ele vai ganhar, porque é tudo muito novo. Até então, tipo assim, ele não tinha muitas vezes nenhum recurso próprio, né? Ele estava ali ainda na condição de dependente dos pais, na maioria, né, dos recém-formados, por exemplo. E aí, de repente, às vezes ali, em 2 meses de trabalho, ele está tendo uma receita de 20 mil, 25 mil. E aí, se ele não tem realmente uma orientação, né, financeira para administrar isso, ele se perde. Então, eu entendo que, assim, na faculdade eles deveriam ter uma introdução, né, a essa questão da gestão financeira. E essa parte mesmo do negócio mesmo, né, da empresa, da pessoa jurídica, o que envolve, o que implica.
Você vai ter só o CNPJ e acabou? Não, você vai pagar um imposto hoje, depois, né, sobre o faturamento que você tem, o que você ganha, não é tudo seu, né? Uma fatia é do governo. Então, entender isso faz diferença. Se ele saísse da faculdade já com esse entendimento, facilitaria muito. Acho que Sim. causaria menos sofrimento, Sim, porque né? eles realmente se deparam com essa realidade, eles ficam até às vezes chocados, né? Essa é a Sim, palavra. exatamente. Como assim? Eu tenho que. É. Cara, como assim? Nossa, mas eu trabalhei pra Mas eu caramba trabalhei para a prefeitura, ainda tenho que pagar para pra ela. ela. Exatamente. Eu acho que eu Exatamente. adicionaria uma questão aí, Lu, que Aham. é a gestão do negócio em si. Por quê? Por exemplo, o médico, ele vai para um consultório, por exemplo. Certo, é uma outra possibilidade. Ele vai para um consultório, mas ele não aprende o que ele precisa fazer para ter pacientes naquele consultório. Exato. A visão do médico que ensina na faculdade é a visão do Uhum. médico antiga, É. onde ele abriu uma portinha com uma secretária fumando na porta e enchia a agenda dele. Porque também não Não tinha tinha muita muita gente, né? gente, né? Hoje em dia não é bem assim Não, mais, a então concorrência hoje é é muito muito grande. grande. Então, você viu, a gente teve lá essa semana na clínica que Sim. inaugurou, você viu o Sim, nível da clínica, exato. a sofisticação, e uma médica só, né? É. Então, assim, ele precisa entender exatamente assim quais são os primeiros passos para ele contabilmente abrir um negócio, ser Sim, rentável, o que ele precisa, o que é dele, o que não é, é. e a questão do negócio em si, E como aí quando a modelo de gente entra negócio. nessa questão aí da concorrência mesmo, né, que acontece hoje, até um suporte, por exemplo, nessa parte do marketing é importante para eles hoje. Porque, assim, o ideal é que eles, por exemplo, mudem talvez um perfil deles ali do Instagram, saiam um pouco ali, né, da questão pessoal e tenham um perfil um pouco mais profissional para poder passar essa credibilidade, para poder, né, atrair pacientes. Então, assim, até essa orientação é algo que falta Sim. para eles. Essa questão que você comentou, né, de pessoas que estão ali numa situação delicada de cuidar de Uhum. finanças e como ele poderia aprender isso na faculdade, é exatamente isso. Às vezes a pessoa vem de uma demanda onde a família dele fazia muito esforço para bancar ele ali na Sim, faculdade e agora esse médico ele se formou, a família não quer mais ajudá-lo, talvez é, espere uma ajuda dele para é, uma retribuição do que é, ela fez. E ele se depara com muito dinheiro. Até há pouco tempo ele passava muita necessidade, vontade de é, tudo. Agora ele se depara com muito dinheiro, 25, 30 exatamente. mil reais. E aí ele acha que isso é a salvação da vida dele, né? É, E realmente não é. Então ele ia aprender, é bem isso mesmo. E essa ajuda, orientação confiável, Lu, para essas etapas jurídicas, contábeis, por que o trabalho que vocês fazem no Conduta Med é diferenciado e eles devem, por exemplo, quando quiserem ajuda, e aí fala um pouco sobre o Conduta Med, onde que vocês atuam, sim. é, explica um pouco para o pessoal conhecer. A gente trabalha muito assim com eles assim, porque nesse período, quando a gente começa a fazer esses primeiros contatos com eles enquanto eles ainda estão na faculdade, eles não estão recebendo abordagem só da conduta med, né? Eles estão recebendo abordagem também de outras contabilidades, às vezes de fora, de outros estados. E o que a gente reforça muito com eles? Se identifiquem com o contador com quem vocês vão trabalhar. Porque essa relação precisa ser uma relação pessoal e estreita. Não dá para ser à distância, não dá para você falar com um robozinho, entendeu? Não dá para você falar com uma inteligência artificial, não dá para você ir para uma contabilidade online. Então, assim, o que é importante é isso, é ele se identificar com quem vai estar trabalhando com ele nesse período. E o que a gente propõe realmente, né, para os nossos clientes é isso, é essa relação próxima, essa pessoalidade, né, a gente estar próximo, estar disponível ali para ele, para suprir essa necessidade dele
agora de início, assim, e ter essa, realmente, você tem que ter a paciência, o entendimento de que eles não estão fazendo aquilo, estão te perguntando aquilo por sacanagem. Por capricho, né? Não é, é por Eles realmente... precisam ter detalhes importantes da Exato. vida. Então, assim, a gente até fala para eles, fala assim, vocês têm liberdade para escolher qualquer contabilidade, obviamente. Mas escolham alguém que vão te dar esse suporte, que você vai ligar, que a pessoa vai te atender, que você vai conversar com a pessoa ali, né, às vezes no WhatsApp, e a pessoa vai te dar um retorno, porque senão você fica a ver navios. E qual que é a proposta, né, de valor ali do Conduta Med, para o pessoal conhecer? Você fala no sentido de da valor... contabilidade médica. Não de valores, mas a proposta de valor do no que vocês sentido do entregam. valor de entrega. O que a gente propõe realmente é esse atendimento humanizado mesmo. É esse entender a necessidade dele e suprir essa necessidade dele no início de carreira ou também os outros profissionais, né, que já estão mais consolidados, que já têm aí uma trajetória aí maior, que aí já envolve outras demandas, já são profissionais que têm já funcionários, né, que já têm uma clínica grande, que já demandam outras necessidades. Então, assim, a gente estar sempre com um olhar voltado para trazer benefícios para ele, na área tributária, né, tá olhando constantemente ali para o negócio dele e identificando, olha, aqui você pode mexer aqui, porque daí você vai economizar um pouco aqui, tudo de forma legal, mas para quem trabalha com uma contabilidade especializada, isso é possível, né? Então, aí a gente já entra, às vezes, depois num outro momento, por exemplo, aquela questão de equiparação hospitalar, né? Tá com esse olhar para o negócio do nosso cliente. Não simplesmente ele tá ali e ele vai tocando do jeito que ele entender que tá correto. Não, tem que ter um profissional ali olhando e cuidando. É duro a gente vender o nosso próprio peixe, né? Vou fazer para você, tá? Um merchan aqui. Vai, por favor. A gente agradece. A gente entra a proposta do início da conversa. Exato. Na verdade, essa proposta, eu acho que é com você mesmo que eu vou ter que falar, porque você viu quem falou que cuida do dinheiro lá, né? Financeiro, né? Na verdade, a proposta do Conduta Med é ter uma entrega diferente para um público diferente. Então, eles fazem uma contabilidade humanizada, sim, mas assertiva, para que você possa, como médico, se dedicar ainda mais à sua função e usufruir melhor do seu trabalho. Porque quando você tem uma economia tributária, por exemplo, uma economia de impostos, legalmente falando, você acaba sobrando mais dinheiro para o seu bolso. Então, não é qualquer contabilidade que traz isso. Outra coisa, você vai pegar toda essa documentação para começar o trabalho nas empresas você chama de consórcios municipais, que é onde você vai se cadastrar para fazer plantões. Toda essa documentação exige tempo e esforço de ser feito, e vocês entregam isso para o seu paciente, não, para o seu cliente, para o seu médico. Outra questão, as notas, vocês fazem emissão. Exato. Então, tem vários detalhes relacionados à rotina do médico que vocês acabam absorvendo para que ele possa ter essa qualidade e essa autonomia para se dedicar à função dele. Exato. E fazer mais dinheiro ainda assim. Então, é exatamente isso que o Conduta Med faz. Nós já temos uma parceria aí há alguns anos, né? E tem sido muito valioso. Vocês atendem hoje em âmbito nacional. Exato. Não tem mais uma limitação geográfica, né? Inclusive, vários dos nossos clientes estão com vocês em vários lugares do Brasil. De vários estados diferentes. Exatamente. E vocês conseguem, né, ter essa gestão das prefeituras de qualquer lugar, porque é bem online esse... A facilidade, né, da evolução aí, né, da tecnologia hoje nos ajuda muito. Então, assim, você consegue resolver muita coisa, né, de forma online. Existe, sim, alguns municípios que ainda demandam necessidade, né, de documentação física ou de forma presencial, mas isso também nós que vamos resolver. Uhum. Porque aí a gente vai ter que designar alguém, né, para fazer isso lá. por nós e a gente entregar a solução pronta ali pro cliente. Ô Lu, e a última pergunta, né? Eu sempre faço isso para os meus convidados. Se você pudesse dar 3 conselhos para aquele médico que está se formando agora, ou que já está formado e talvez não esteja contente ali com a parte contábil, que é muito
frequente a gente Sim. encontrar isso, né? Quais são esses conselhos? Quais 3 conselhos você daria para esse médico? Tem uma contabilidade especializada, né, que vai estar pensando realmente nas suas necessidades, né, e com esforço realmente para atender ali as suas demandas. Tenha uma relação próxima, né, com esse profissional. Não, por mais que sejam assuntos técnicos e que às vezes você tenha um pouco de aversão, mas tenha um relacionamento próximo, questione, faça perguntas, vai entendendo, porque daí você vai construindo, né, ao longo do tempo, o entendimento melhor ali desse negócio, porque assim, hoje você está numa condição, mas isso tende a evoluir, né? Você vai passar por outras fases profissionais e que quanto mais conhecimento você for tendo, né, dessa parte do negócio, melhor vai te ajudar. Então, assim, não se limite também só à questão da medicina, né? Expanda um pouco esse conhecimento aí para a parte financeira, para a parte contábil, isso é importante. E faça tudo isso, né, com amor, com carinho, com cuidado, porque essa pessoa jurídica agora é o seu filho, né? E aí você tem que cuidar dele também, porque senão depois você vai ter outras dores de cabeça. Então, Exato. tem que cuidar, não pode deixar abandonado. É isso, muito bem. Obrigado, viu, Lu, pela sua Obrigada, presença, eu. obrigado pela participação. Foi bem pontual, né? Eu acho que é uma dinâmica que poucas pessoas acabam falando. O médico acaba tendo um desafio com relação a isso. Me formei e agora? O que eu vou fazer? Exatamente. Inclusive, um tema bom para esse podcast. Me formei e agora? E agora? É legal. O que eu vou fazer? Então, obrigado pela participação e por elucidar, né, essa questão tão de maneira clara para os nossos ouvintes, né, nossos médicos aqui. Não, eu que agradeço. Eu acho que é super pertinente, realmente, né? É um tema importante, que, como você falou, é pouco abordado, né? E eles só vão descobrir, às vezes, isso atropeladamente na necessidade. Então, né, ter informação, se preparar antes vai fazer toda a diferença. Sem dúvida. E eu também quero agradecer a você por nos ouvir até agora, agradecer, por enquanto, até agora, o nosso único patrocinador, que é o Grupo Santinoni. Obrigado por, quem sabe, né? Pode ser que na próxima semana eu traga um novo patrocínio aqui. Mas eu quero agradecer ao Grupo Santinoni por proporcionar isso pra gente, porque realmente é muito valioso essas informações e esse conhecimento. E vou falar, pessoal, dá trabalho, né, Ana? Dá trabalho, gente, vocês não fazem ideia, mas a gente tá convicto de que isso agrega muito para vocês e a gente está contente de fazer. Então, se inscreve para conhecer, vai ter um QR Code aqui na tela, se inscreve para conhecer um pouco melhor o trabalho do Grupo Santinoni. E se você quiser também uma sessão individual, quiser conhecer um pouco melhor esse trabalho, como que esse trabalho de planejamento, de contabilidade, pode se ajustar à sua realidade e melhorar aquilo que você já está fazendo, aproveita esse QR Code, pede uma sessão individual, que a gente vai ter um maior prazer de bater um papo, tá bom? E não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva, dê aqui o seu like, deixa aqui pra gente saber que você está curtindo, acompanhar, tanto nos canais oficiais como Spotify, YouTube e Instagram. Então fica aqui a dica para você se inscrever e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que vale a pena compartilhar. Obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui mais uma vez e até a próxima semana. Tchau!